Olá, eu sou o professor Josenei Santos da Silva e na aula de hoje nós vamos estudar três assuntos muito interessantes na matemática que têm relação com várias outras áreas. Eles são a simetria, o perímetro e a área. Você gosta de se olhar no espelho? Rafa estava se arrumando para o jogo de futebol e começou a observar sua imagem. Qual a relação entre a imagem de Rafa no espelho com as figuras abaixo? Se nós observarmos com cuidado, o que Rafa vê no espelho é o reflexo de sua própria imagem, né? É uma repetição da imagem igualzinha, só que vista de um outro lado, por assim dizer. E todas essas imagens, se nós repararmos bem, elas referem-se aqui, por exemplo, essa primeira é a mesma imagem vista uma como reflexo da outra. Essa outra imagem aqui das menininhas dando as mãos, elas são a mesma imagem que se repetem várias vezes. E essa imagem também aqui tem a ver com repetição ou com reflexo, semelhante ao que o Rafa estava vendo no espelho dele. Então, todas essas imagens se relacionam com um assunto dentro da matemática muito legal, chamado de simetria. Para a maioria das pessoas, a ideia de simetria está ligada mais a pensamentos sobre arte e natureza do que sobre a matemática, mas é um assunto que pertence também ao estudo da matemática. De fato, nossas ideias de beleza estão intimamente relacionadas a princípios de simetria, e simetrias são encontradas por toda parte no mundo que nos rodeia. É muito comum as pessoas dizerem que as coisas mais bonitas são aquelas mais simétricas. Simetrias são encontradas frequentemente na natureza. Olhe para o seu corpo, olhe para as imagens em um espelho, olhe as asas de uma borboleta, as pétalas de uma flor ou uma concha do mar. Todas elas apresentam elementos de simetria. Simetrias também podem ser achadas na arte, na arquitetura e em objetos da nossa vida comum, como por exemplo uma tesoura. Vejam esse jarro, ele é bastante simétrico, né? A parte de cá é bem semelhante com a parte da direita, né? A parte da esquerda com a parte da direita. Essa construção Taj Mahal também ela é toda simétrica, né? Tudo que acontece de um lado acontece do outro. A pessoa que construiu, que projetou essa arquitetura teve essa preocupação de fazer com que o edifício fosse todo simétrico. E aqui uma tesoura, um instrumento bem simples, mas que a mesma coisa que acontece do lado de cá, acontece do lado de lá. Embora seja fácil reconhecer e compreender simetria intuitivamente, é um pouco mais difícil defini-la em termos matemáticos mais precisos. No entanto, a ideia básica é bastante clara. Uma figura no plano é simétrica se podemos dividi-la em partes de alguma maneira, de tal modo que as partes resultantes dessa divisão coincidam perfeitamente quando sobrepostas. Observem o exemplo. Aqui vemos uma borboleta e a sua imagem refletida num espelho. E aqui a mão esquerda, que o reflexo dela no espelho seria a mão direita. Observe que eu posso fazer uma sobreposição da borboleta, do objeto, com a imagem de uma forma perfeita, que uma fica sobreposta à outra com perfeição. Mas não podemos fazer isso, por exemplo, com a mão direita e a mão esquerda. Elas não se sobrepõem, porque elas não são. Uma mão não é simétrica, cada uma delas. Embora elas sejam a imagem do reflexo uma da outra, mas uma mão sozinha não é simétrica. Observe a imagem e veja esse eixo aqui, ó. Nós chamamos de eixo de simetria, ou plano de simetria. Esse plano corta a borboleta exatamente em duas partes iguais, mas ele não corta a mão em duas partes iguais. Dessa forma, a borboleta é uma figura simétrica e a mão é uma figura não simétrica.
ou também chamada de assimétrica. O termo simetria vem do grego sim, que quer dizer junto, e metron, medida ou qualidade do que tem a mesma medida. Então seriam figuras que têm a mesma medida que aparecem juntas. A simetria ocorre quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Esse conceito é utilizado na matemática, na geometria, na gramática, na arte, na natureza e, é claro, na arquitetura. Sendo assim, se um elemento é separado em partes que, quando sobrepostas, têm o mesmo tamanho, ele é considerado simétrico. Na geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece o mesmo depois de uma transformação, como reflexão ou rotação. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Um exemplo de elementos simétricos são as figuras geométricas. Por exemplo, aqui temos um quadrado, que é uma figura geométrica caracterizada por ter 4 lados iguais. Aqui esse quadrado tem representado 4 eixos de simetria. Esse eixo aqui, essa diagonal, esse eixo vertical e esse eixo horizontal. Todos esses eixos dividem o quadrado em 2 partes iguais. A mesma acontece com esse círculo aqui. Estão representados 4 eixos de simetria e cada um deles divide a circunferência ou o círculo em 2 partes iguais. Mas aqui no triângulo já não acontece o mesmo. Esse triângulo só está representado um eixo de simetria, que divide o triângulo em 2 partes iguais. Essa parte da esquerda e essa parte da direita. Agora observem aqui o paralelogramo. No paralelogramo não apresenta eixo de simetria. Não tem como eu passar um eixo, uma linha aqui no meio, vertical, ou horizontal, ou até diagonal, que vai dividir esta figura em 2 partes iguais. Sendo assim, este paralelogramo não é uma figura simétrica, é uma figura não simétrica ou assimétrica. Observem estas figuras. Todas elas representam figuras simétricas. Borboleta com eixo, que divide em 2 partes iguais. Aqui esse elefante, né? Mas aqui já tem uma questão artística com as cores. Mas a figura em si, sem as cores, é simétrica. Aqui também duas pessoas brincando no balanço, na gangorra. E aqui, uma borboleta ou 2 rostos. É uma figura bem interessante. É uma imagem utilizada na psicologia da Gestalt, que estuda a percepção. E ela também usa o artifício da simetria. Você pode ver uma borboleta ou 2 rostos, um olhando para o outro. Tipos de simetria. Existem 4 tipos de simetria. A simetria reflexiva, a simetria bilateral, a simetria radial e a simetria rotacional. A simetria reflexiva, também chamada de axial ou do espelho, acontece quando uma linha passa sobre a figura ou objeto de tal maneira que as 2 partes ficam exatamente iguais, como se uma fosse o reflexo da outra. Por exemplo, esse panda aqui, considerando o eixo de simetria, esse lado direito é igual ao lado esquerdo. Ele é um reflexo do lado de cá, se essa linha fosse pensada como um espelho. Essa outra figura aqui da natureza, né? São 2 cisnes, um em frente ao outro. É como se houvesse também aqui um eixo de simetria e um cisne seria o reflexo do outro, o reflexo perfeito. Simetria bilateral, também conhecida como simetria real. O eixo de simetria divide o elemento ou o corpo em 2 partes iguais. Este é o tipo de simetria usado na biologia para classificar os seres vivos, por exemplo, nós, os seres humanos. Aqui tem a foto de uma coruja, né, com o eixo de simetria também, divide em 2 partes iguais. E aqui 2 corpos humanos, né, um homem e uma mulher. Observe aqui que na mulher tem uma linha bem no meiozinho que divide o corpo dela em 2 partes iguais. O mesmo aconteceria com o homem, se tivesse um eixo aqui para dividir no meio.
Simetria radial. Nessa classificação, todas as retas passam através do ser vivo, que é dividido em várias partes distribuídas em torno de um eixo longitudinal. A estrela marinha é um exemplo de ser vivo com simetria radial. Essa simetria radial é muito usada na biologia, para classificar os animais. A simetria radial é desse tipo aqui. Eu teria que imaginar um eixo passando aqui, furando a estrela marinha bem no meio, vindo de cima para baixo, com todos esses outros eixos. A simetria que acontece desse jeito não permite dizer que tem lado esquerdo ou lado direito, ou lado dorsal, ou lado ventral, ou frente ou costa. Não, a gente não pode falar isso em relação à estrela marinha, por causa do tipo de simetria dessa figura. Simetria rotacional ou central. Acontece se, ao girar uma figura ao redor de um ponto, ela fica exatamente como na posição original. Ou seja, a aparência do objeto não muda mesmo depois de uma rotação. Observem essa estrela aqui. Esse ponto não faz parte dela, não. Esse ponto só está aqui para indicar que se eu girar ela aqui para a direita, ela se torna a mesma. Esse ponto só é para indicar que ela girou. Se eu girar mais uma vez, ela continua sendo a mesma figura. A mesma coisa acontece com essa figura aqui, bem estranha, né? Bem interessante. Se eu girar ela para qualquer lado, ela sempre vai ser a mesma figura. Essa simetria é a simetria rotacional. Tem a ver com o ângulo, né? O ângulo que eu tenho de giro. Agora vamos fazer algumas atividades, né, sobre simetria. Qual das figuras abaixo representa a reflexão correta da circunferência em relação ao eixo? Então eu tenho uma circunferência aqui, nesse quadriculado, um eixo de simetria, e eu quero saber qual vai ser a circunferência que vai ser simétrica a ela em relação a esse eixo. Então, pelo eixo, mais ou menos, a circunferência deveria aparecer por aqui, mais ou menos isso aqui. Então, olhando aqui as opções de resposta, a mais correta é a letra D, né? Porque essa circunferência é simétrica perfeita em relação a essa aqui, em relação a esse eixo. Agora vamos dar nome, né, às simetrias abaixo, das figuras abaixo, de acordo com o que a gente estudou antes. Aqui tem uma regioninha com eixo de simetria. Essa é a simetria bilateral, né, que divide os seres em dois lados iguais, simétricos. Essa é a simetria reflexiva, ou do espelho, onde a imagem de cá é uma cópia da de lá, só que ao contrário, né? Reflexa. Essa aqui é aquela da biologia, né? Que a mesma da estrela marinha é a simetria radial. Eu tenho um eixo aqui, vertical, que passa pelo meio da hidra e vários eixos que cortam ela. Ela de novo, é um ser vivo que a gente não pode dizer se está de frente, se está de costa, se está de lado, não tem barriga. Ela é toda simétrica, numa simetria radial. E por último, tem a simetria relacionada com o ângulo de rotação. Esse F aqui, eu estou fazendo um giro de 180, ele parou aqui, de cabeça para baixo, de forma simétrica. Essa simetria é muito usada também em geometria na homotetia, para aumentar e diminuir figuras. É a simetria rotacional. Quantos eixos de simetria existem na figura abaixo? Aqui é só contar os eixos que aparecem. Tem aqui esse eixo, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 eixos de simetria. Cada ponta da estrela é um eixo. Como são 5 pontas, são 5 eixos. Todas as figuras abaixo são simétricas em qual delas o eixo de simetria não está colocado corretamente. Então, aqui analisando a letra A, que é um hexágono, são 6 lados iguais,
esse eixo está dividindo, sim, o hexágono em duas partes iguais, simétricas. Aqui também o C está dividindo a circunferência ou o círculo no meio, de uma forma simétrica. Na letra E é um trapézio. Esse eixo de simetria não divide a figura em duas partes iguais. Observe que essa parte aqui não é igual a essa. Não é simétrica. Aqui esse eixo de simetria divide a elipse em duas partes iguais. O lado de cá é igual ao lado de cá. Aqui também, na letra D, esse eixo divide. Aqui é um losango, um paralelogramo, são partes iguais também. Essa parte é igual a essa. E aqui na letra F, esse eixo de simetria não divide a figura em duas partes iguais. Essa parte aqui não é semelhante a de lá, não é igual a de lá. Então, os eixos errados são os eixos da letra E e da letra F. Quais figuras são simétricas em relação ao eixo desenhado? Então, claramente aqui, vendo esse eixo, eu vejo que essa figura é simétrica a essa. Esse ponto aqui equivale a esse ponto equivale a esse ponto de cá equivale a esse ponto. Na letra B, essa figura não é simétrica, elas são figuras iguais, mas não são simétricas. Porque esse ponto aqui, se eu considerar o eixo de simetria, esse ponto aqui teria que estar aqui, a uma mesma distância do eixo de simetria, e não está. Esse eixo aqui também, esse ponto aqui também, desse vértice, deveria estar aqui, mas não está. Então essa figura não, esse eixo aqui, essa figura não é simétrica em relação a esse eixo, essas figuras. Aqui sim, são figuras simétricas em relação ao eixo. Aqui também, porque esse lado aqui é igual a esse. Aqui não, são figuras semelhantes, mas não são simétricas, pelo mesmo motivo da letra B. E aqui na letra F, elas são simétricas, sim. Cada ponto equivale ao outro. Esse ponto equivale a esse ponto equivale a esse ponto equivale a esse ponto equivale a esse. E elas são reflexos perfeitos um do outro, e eu posso justapor. Se eu arrastasse esse coração para cima desse, ficaria certinho um em cima do outro. Então, as respostas corretas são a letra A, C, D e F. A letra E e a letra B não são figuras simétricas. O eixo de simetria da figura AB, CD, E, F, G, H é a reta que passa pelos pontos. Então, eu tenho essa figura aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, A. E eu quero saber qual é o eixo de simetria dessa figura. O eixo passa por quais pontos? Então, a gente sabe que o eixo de simetria é o eixo que divide a figura em duas partes simétricas. Então, esse eixo aqui ele não divide a figura em duas partes simétricas. Esse eixo aqui também não. Esse eixo aqui também não. Esse eixo aqui também não, nem esse. O único eixo que divide a figura em duas partes simétricas é esse eixo aqui, que passa por F e B. Ele gera duas figuras. Uma figura do lado de cá, que é simétrica ao lado de cá. Então, a letra correta é a letra D. É o eixo que passa pelos pontos F e B. O simétrico da figura colorida em relação à reta X é... Então, aqui eu tenho uma figura colorida, num quadriculado. O quadriculado sempre me ajuda, Quando eu tenho um quadriculado, fica mais fácil de eu ver a simetria. Eu posso contar os quadrados em relação ao eixo, fica mais fácil de ver. Então, essa figura aqui não é simétrica a essa, nem essa, porque está de cabeça para baixo, nem essa. A letra correta é a letra B, Porque esse quadradinho tinha que parar aqui. Se eu riscasse aqui, teria que pintar tudo isso aqui, E daria essa simetria aqui, mais ou menos. Então, a única figura semelhante é essa aqui, da letra B. A figura simétrica é essa.
Agora vamos passar para um problema que vai nos ajudar um pouquinho a entender os outros dois assuntos que vamos ver hoje. Então, esta é a planta baixa da casa que Maria acabou de comprar. Ela precisa fazer uma reforma em sua nova casa e pretende colocar pisos em todos os cômodos. Ela também quer colocar rodapé na sala. Qual a quantidade de piso que Maria vai utilizar? Qual a quantidade de rodapé que ela precisa para a sala? Ou seja, ela quer colocar piso na casa toda, em toda a sua casa, e colocar rodapé, que é aquele detalhe que nas casas tem, assim, no pé da parede, que roda por todo o cômodo. Ela quer colocar um rodapé aqui, em toda a sala. A gente não vai considerar essa divisão aqui, ó, que tem para entrar no banheiro. A gente vai colocar rodapé só nessa parte aqui da sala, nessas paredes aqui, sem colocar essa. Então, esse tipo de problema nos leva aos nossos próximos dois assuntos, que são perímetro e área. Né? Vamos estudar isso a partir de agora. Perímetro. Observe a figura. Aqui é uma figura, um polígono, que tem 1, 2, 3, 4 lados de 1 centímetro, 3 centímetros, 5,5 centímetros e 3,5 centímetros. Vamos somar as medidas de todos os lados do polígono ao lado, indicando essa soma com a letra P de perímetro. A gente vai ficar somando o lado de 1 centímetro, o lado de 3 centímetros, o lado de 5,5 centímetros ou 5,5 centímetros e o lado de 3,5 centímetros, obtendo a soma de 13 centímetros. Então, somei todos os lados do polígono e obtive uma soma de 13 centímetros. Então, podemos falar sobre perímetro. O perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, ou a medida do contorno de uma figura. É quando eu somo aqui, ó, todo o contorno da figura, ou todos os lados. Como se trata de uma medida, o perímetro sempre está associado a uma unidade de medida, como o metro, o centímetro ou o quilômetro, por exemplo. Para calcular o perímetro de qualquer polígono, basta somar as medidas de seus lados. O perímetro não é usado somente para polígonos, mas também para expressar a medida do contorno de qualquer figura plana. Então vamos fazer alguns exercícios agora para aplicar essa definição de perímetro que acabamos de aprender. Então aqui eu tenho um triângulo que tem 3 lados, esse lado de 8, esse lado de 15 e esse lado de 17. Repare que não tem uma unidade de medida, como o metro, o centímetro. Deveria ter, mas não tem. Às vezes acontece isso nos exercícios, por exemplo. Então, o perímetro, para eu achar o perímetro, eu tenho que somar 8 mais 15 mais 17. Se eu fizer essa soma, eu vou achar 30. Aqui eu coloquei 30U para indicar que U é uma unidade de medida qualquer, que deveria existir, mas não tem aqui. Nessa figura de cá, eu tenho um retângulo que tem esse lado de 10 metros e esse lado de 2 metros. A gente pode dizer, chamar, por exemplo, de comprimento ou de largura. Uma das características do retângulo é que esse lado é igual a esse. Então, se aqui mede 2, aqui também mede 2. E o lado de cá, o comprimento é igual de cá. Se aqui mede 10, aqui mede 10. Então, sabendo todas as medidas dos lados, eu posso calcular o perímetro. É só fazer 10 mais 2 mais 2. E eu vou achar 24 metros. Aqui eu estou com a unidade, eu mantive o metro, que é a unidade que estava sendo usada para medir o lado. A mesma unidade. Isso pode ser feito com qualquer figura ou polígono. Um retângulo e um quadrado têm perímetros iguais. Os lados do retângulo medem 7,2 cm e 10,6 cm. Nessas condições, responda: qual o perímetro do quadrado? Qual a medida do lado do quadrado?
Então, temos um retângulo, de acordo aqui com o texto, e um quadrado, que tem perímetros iguais. Então, o perímetro desse retângulo é igual ao perímetro desse quadrado. E ele me deu essa informação de que os lados do retângulo medem 7,2 centímetros e 10,6 centímetros. Então, se eu tenho os lados do retângulo, eu posso calcular o perímetro, né? Como eu falei, esse lado do retângulo é igual a esse e esse lado é igual a esse de cá. Assim, aqui é 7,2 e aqui é 10,6. Então, eu posso calcular o perímetro agora. Então, o perímetro é 7,2 mais 7,2 mais 10,6 mais 10,6, que dá 35,6. A segunda informação que ele deu, quer dizer, a primeira informação que ele deu no exercício, é de que o retângulo e o quadrado têm o mesmo perímetro. Então, se eu achei o perímetro do retângulo 35,6 centímetros, o perímetro do quadrado também é 35,6 centímetros. O quadrado é caracterizado por ter 4 lados iguais. Então, a medida desse lado é igual à medida desse lado, igual a desse, igual a desse. Então, se eu tenho um perímetro que é 35 centímetros,6, para eu saber o valor desse lado, basta eu dividir o valor do perímetro por 4. Porque são 4 lados iguais, que quando eu somar ou multiplicar por 4, vai dar 35,6. Fazendo essa conta aqui, eu obtenho o valor de 8,9. Assim, nós podemos responder a pergunta: qual o perímetro do quadrado? O perímetro do quadrado é o mesmo perímetro do retângulo, como ele tinha dito, 35,6 centímetros, e a medida do lado do quadrado é 8,9, que foi 35,6 dividido por 4 lados iguais. Na figura abaixo, o perímetro do quadrado ABCD é 20 centímetros. Qual o perímetro do triângulo equilátero DCE? Então, aqui a gente tem uma figura composta, né? Um quadrado com um triângulo que ele está chamando de equilátero. Aí ele afirmou que o perímetro desse quadrado ABCD é 20 centímetros. Só que a gente sabe que um quadrado tem por característica ter 4 lados iguais. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Então fica fácil a gente achar a medida desse lado do quadrado. É só pegar o valor do perímetro e dividir por 4. Eu vou achar um lado de 5 centímetros no quadrado. Cada lado do quadrado mede 5 centímetros. Então, achando os 4 lados, eu também achei esse lado aqui desse triângulo, que ele fala que é equilátero. É 5 centímetros o lado do triângulo. E aí a gente tem que lembrar dessa definição da matemática, que um triângulo equilátero é um triângulo onde os 3 lados possuem a mesma medida. Então, ele tem 3 lados com a mesma medida, ou 3 lados iguais, ou congruentes. Então, são 5 lados. São 5 centímetros dos 3 lados, cada lado. Sabendo os lados do triângulo, eu posso calcular o perímetro. É só somar os lados dele. Dá 5 mais 5 mais 5, que dá 15 centímetros. Quanto mede o lado desconhecido? Aqui temos um triângulo que tem um lado de 9 centímetros, um lado de 10 centímetros e um lado desconhecido. Ele está falando que tem um perímetro de 30 centímetros. Então, quando eu somo os 3 lados, eu tenho que obter 30 centímetros. Então, é fácil achar. Eu tenho um perímetro de 30 centímetros, e se eu somar o lado de 9 centímetros com o lado de 10 centímetros, eu vou obter 19 centímetros. Então, só eu fazer uma conta de subtração para ver quanto falta aqui desse lado para eu chegar a 30. Então, eu faço 30 centímetros menos 19 centímetros. Eu vou achar 11 centímetros. Quanto mede o lado do hexágono regular? Aqui eu tenho um hexágono regular, dizendo que tem um perímetro de 48 centímetros. Um hexágono regular é um polígono que possui 6 lados com a mesma medida. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse.
Então, quando eu somo os 6 lados, eu obtenho 48 centímetros de perímetro. Então, também é fácil achar o valor do lado. Se o perímetro é 48 e são 6 lados iguais, eu divido 48 por 6 e eu vou achar 8 centímetros. Porque 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, 6 vezes, vai dar 48, que é o perímetro. Então, o lado do hexágono é 8 centímetros cada um deles. Qual o menor trajeto que uma formiga deve fazer para ir de A até B usando o contorno da figura? Essa questão é bastante interessante porque não vou usar completamente o perímetro total. Eu vou fazer em partes. Porque ele quer saber qual o menor caminho que a formiga faz para ir de A até B. Ela sai de A até B. Então ela pode ir de A até B andando por aqui, ou ela pode ir de A até B andando por aqui. Vamos ver qual é o caminho mais curto. Ela pode ir andando aqui, aqui, aqui. Aí ela vai ter percorrido 12 centímetros mais 4 centímetros. E aí eu preciso saber esse tamanho aqui, ó, que eu não sei. Mas eu sei que esse tamanho todo aqui é 12 centímetros. E esse tamanho aqui é 5 centímetros. Então eu posso repetir esse tamanho aqui de 5 centímetros aqui, ó. E aí agora eu posso achar o valor desse daqui, fazendo 12 menos 5. Eu vou achar o tamanho de 7 centímetros aqui, que é o último pedacinho que a formiga vai andar para chegar em B. Eu somo aqui 7 centímetros. Então, vindo daqui por aqui, ela vai andar 12 mais 4 mais 7, que é 23 centímetros. Agora vamos fazer o caminho inverso aqui, ao contrário. Ela vindo por aqui, depois por ali, por ali. Aí ela vai andar 10 centímetros, depois 5 centímetros. E de novo eu não vou saber quanto é esse valor aqui, ó. Eu fico faltando esse valor. Mas eu consigo achar ele, porque eu sei que esse valor aqui é 10, isso aqui tudo é 10. E esse pedacinho aqui é 4, que eu posso repetir aqui, ó, esse 4. Então eu coloco 4 ali. E aí eu posso achar esse valor fazendo 10 menos 4. Eu acho 6 centímetros. Então esse pedaço que faltava do caminho da formiga é 6 centímetros. E eu acrescento aqui na conta. Então a distância de A até B pelo lado de cá, o verdinho, é 10 mais 5 mais 6, que dá 21 centímetros. Então qual o menor trajeto que uma formiga deve fazer para ir de A até B, usando o contorno da figura? Então o menor trajeto é esse trajeto aqui de 21 centímetros, né, vindo por cá. Perímetro da circunferência. A circunferência é um elemento bem diferente da matemática, assim, porque não é um polígono, não tem linhas retas. É uma linha curva única, contínua. Então, quando a gente estuda o perímetro da circunferência, a gente fala em comprimento da circunferência. É como se eu fosse medir aqui, ó, essa circunferência. É uma circunferência de centro O, eu vou medir essa linha. Imagine ali, ó, o pedreiro, o rapaz fazendo uma circunferência com esse raio e esse comprimento aqui, ó, que eu chamo de perímetro. Quero medir esse tamanho aqui. Aí ele está pegando uma corda para medir, ó. E depois ele estica a corda toda, ele vai achar o comprimento ou o perímetro da circunferência. E é isso que vamos descobrir como calcular. Então, dada uma circunferência de raio O, e com esse segmento aqui, ó, que liga qualquer ponto da circunferência ao centro, qualquer ponto que eu pegar e ligar até o centro vai ter sempre esse mesmo tamanho, que eu chamo de R, de raio, e represento por R. Aqui é o raio. E também, se eu pegar aqui uma reta que corta a circunferência no meio certinho,
e tem 2 vezes o valor do raio, eu chamo de diâmetro, represento pela letra D, e digo que o diâmetro tem 2 vezes o tamanho do raio. E quero descobrir o comprimento da circunferência. Esse tamanho aqui azul, ou perímetro. Então, para fazer isso, para eu descobrir o comprimento sabendo o raio ou o diâmetro, né, que é 2 vezes o raio, eu vou usar uma característica muito interessante de qualquer circunferência. Toda vez que eu divido esse tamanho aqui do comprimento da circunferência pelo diâmetro de qualquer circunferência, não importa o tamanho dela, eu sempre obtenho o mesmo número. Se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, C, vou representar o comprimento por C, e o diâmetro por D, eu sempre vou obter esse número aqui, ó, 3,14, 15, 9, e é um número infinito, um número irracional, porque essa parte aqui não se repete. E esse número que é constante, que sempre é o resultado da divisão do comprimento pelo diâmetro, eu chamo de π. Que geralmente eu não uso esse número todo nos exercícios, nas atividades, a gente usa mais ou menos a aproximação de π como 3,14. É como a gente vai usar aqui na aula de hoje. Então, sabendo que o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro é π, e que esse diâmetro aqui, eu falei que era 2r, o dobro do raio, eu posso chegar numa fórmula que me diz que o comprimento da circunferência é sempre igual a 2 vezes π vezes r. Então, para eu saber o comprimento da circunferência, eu vou multiplicar 2 vezes π vezes o valor do raio da circunferência. π é constante, eu sei que vai ser 3,14, e o raio depende da circunferência que eu estou estudando. Por exemplo, calcule o perímetro das circunferências. Então, aqui eu tenho uma circunferência que tem um raio de 25 centímetros e tem outra circunferência que tem um raio de 2 metros. Então, eu vou utilizar a fórmula que a gente acabou de descobrir. Para achar o comprimento, eu multiplico 2 vezes π vezes o raio. Então, para essa primeira circunferência daqui, o comprimento vai ser igual a 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o valor do raio da circunferência, que é 25. Fazendo essa conta, 2 vezes 3,14 vezes 25, eu vou chegar ao comprimento de 157 centímetros. Na circunferência de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer 2 da fórmula vezes π, que é 3,14, vezes 2, que é o valor do raio. Multiplicando, eu vou achar 12,56 metros. Observe que é a mesma medida, ó, centímetro, centímetro. O comprimento vai ter a mesma medida do raio, a mesma unidade de medida. Qual o tamanho do terreno ao lado? Observe aqui, temos um campo de futebol que tem um lado que mede 30 metros na largura e um comprimento de 50 metros. Então, quando eu pergunto qual o tamanho do terreno ou da figura, eu não estou mais perguntando o perímetro. Eu não quero somar 50 mais 30 mais 50 mais 30. Eu estou agora pensando em um outro tipo de medida que representa essa superfície, esse terreno, que eu chamo de área. Então, área de uma figura plana é o número que expressa a medida dessa superfície numa certa unidade. Então, é muito comum utilizar área em terreno, em compra e venda, no IPTU, para calcular fazenda. Então, é uma medida muito importante na geometria, na matemática e na nossa vida. Então, para essa figura aqui, esse campo de futebol, que tem um comprimento de 50 metros e uma largura de 30 metros, a área dele é de 1.500 metros quadrados. Observe agora que surge uma nova medida. Aqui estava medido em 50 metros, aqui 30 metros, mas a área é 1.500 metros quadrados. Vamos entender o que isso quer dizer. Então, 1 metro quadrado, né? Símbolo m elevado ao quadrado. O metro quadrado, cujo símbolo é m elevado ao quadrado,
é a principal unidade de medida de áreas. Existem outras, centímetro quadrado, milímetros quadrados, hectare, are, várias outras medidas, mas a principal é o metro quadrado. Então, um metro quadrado, imagine um quadrado que tem um lado 1 metro e o outro lado 1 metro, né? Porque são 4 lados iguais. Então, um metro quadrado equivale a um quadrado que tem 1 metro de lado, em todos os lados. Aí eu digo que a área desse quadrado é 1 metro quadrado. Então, é muito importante essa medida do metro quadrado como referência para outras medidas de área, porque calcular a área significa comparar o tamanho da superfície com outra, tomando uma unidade de medida como padrão. E geralmente essa unidade de medida padrão é o metro quadrado. Por exemplo, vamos medir a área da figura abaixo, tomando como padrão a unidade quadradinho rosa. Então eu tenho uma figura aqui dentro de um quadriculado e eu quero calcular a área, mas tomando como padrão essa figura. Então, como está no quadriculado, é muito fácil. Basta eu contar quantos quadradinhos rosa vai ter aqui e isso vai me dar a área dessa figura. Então, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E se observar bem, esse triângulozinho com esse triângulozinho me forma um quadrado completo. E esse com esse, outro quadrado completo. Então, eu vou ter uma figura que tem área 20 quadrados rosas. Então, calcular a área é isso, é você medir a superfície comparando ela com algum padrão. Nesse caso aqui eu tomei como padrão esse quadradinho rosa pequeno. Então, a área dessa figura aqui são 20 quadradinhos rosa. Usando como unidade esse quadradinho, calcule as áreas das figuras abaixo. Aqui, se a gente contar, nós vamos obter 16 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E se eu contar de cá, eu vou obter 12 quadrados. Lembrando que eu posso juntar um triângulo com um triângulo e completar um quadrado inteiro. Agora nós vamos estudar as áreas dos principais polígonos, né? Então imagine aqui, vamos prestar atenção nesses polígonos, um quadrado, um triângulo e um retângulo. Imagine uma linha horizontal, aqui onde esses polígonos estão, digamos assim, descansando, estão sentados em cima dessa linha. Então, posso pensar essa linha de baixo, onde o polígono está sentado, geralmente eu chamo de base. Então, aqui no triângulo também tem uma base, e aqui no retângulo também tem uma base. Pode ser também comprimento, depende, mas como a gente vai calcular a área, vamos chegar numa fórmula, vamos chamar a partir de agora de base. Essa linha, esse lado do polígono que fica geralmente para baixo. Se eu pensar aqui também agora numa linha vertical, nos 3 polígonos, eu posso agora pensar em também uma medida que eu vou chamar de altura. Aqui no triângulo também tem uma altura, mas eu vou colocar a altura do triângulo dentro dele, porque me ajuda mais eu ver a altura aqui dentro. Eu boto onde é conveniente para mim, não importa se está aqui, se está aqui, eu vou colocar a altura aqui. E aqui no retângulo também tem uma altura. Geralmente a base eu chamo de B, eu vou representar por B, e essa altura eu vou representar pela letra H. Então aqui nesse triângulo, nesse retângulo, perdão, temos uma base B e uma altura H. Então vamos agora saber como é que fazemos para calcular a área de um retângulo. Então se eu tenho um retângulo que tem a base B e uma altura H, para calcular a área, basta fazer a multiplicação da base pela altura. Eu vou pegar esse valor da base e multiplicar pelo valor da altura. E eu vou achar a área de qualquer retângulo. Então, por exemplo, nesse retângulo eu tenho a base 6 centímetros e a altura 3 centímetros. Então, seguindo a fórmula, para eu achar a área, eu multiplico 6 vezes 3.
e eu vou achar 18 centímetros quadrados de área. Observe aqui, ó, que eu multipliquei 6 centímetros por 3 centímetros e achei 18 centímetros quadrados. A unidade de área é sempre ao quadrado, elevado ao quadrado. Igual aqui, ó, as medidas dos lados têm que estar na mesma unidade. Área do paralelogramo. Então, se eu tiver um paralelogramo que tem uma base B e tem uma altura aqui, observe que não é esse lado, é o valor da altura, é uma linha reta, não é essa linha inclinada. A área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Eu vou multiplicar a base vezes a altura também. Então, se eu tiver um paralelogramo, por exemplo, que tem a base 8 metros e a altura 4,5 metros, para achar a área, eu vou multiplicar 8 vezes 4,5 e vou achar 36 metros quadrados. Mais uma vez, atentando para a unidade de medida, metros vezes metro, metro quadrado. Área do quadrado. O quadrado é uma figura que tem por característica ter 4 lados iguais, né? Então, esse lado aqui é igual a esse lado, igual a esse lado, igual a esse lado. Então, não faz muito sentido eu falar de base e altura. É melhor usar lado, que é como a maioria dos autores de matemática, estudiosos e livros usam. Então, para eu calcular a área do quadrado, eu multiplico o lado vezes o lado, ou faço o lado elevado ao quadrado, já que eles são iguais. Assim, por exemplo, nesse quadrado aqui, ó, que tem 9 milímetros de lado. Então, todos os lados aqui, ó, mesmo que não apareçam, são 9 milímetros. Para eu calcular a área, basta fazer 9 vezes 9, ou 9 ao quadrado, que eu vou descobrir 81 milímetros ao quadrado. Área do trapézio. O trapézio é uma figura interessante, porque ele tem duas bases. Tem essa base aqui de baixo e tem essa base aqui, ó. Essa base aqui geralmente é maior do que a de cima. Depende da posição que o trapézio apareça. Mas a gente vai representar aqui, ó, com uma base maior e aqui com uma base menor. Um B maiúsculo para maior e um B minúsculo para menor. E também no trapézio eu tenho uma altura, que eu represento por H. Então, para calcular a área do trapézio, eu vou somar a base maior, esse tamanho, mais a base menor, dentro do parênteses, vou somar 2, multiplicar pelo valor da altura e dividir tudo isso por 2. Por exemplo, vamos calcular a área desse trapézio aqui embaixo. A base maior é 7, a base maior é 5 e a altura também é 5. Então, seguindo a forma, eu vou ter 7 da base maior mais 5 da base menor, somados, vezes a altura, dividido por 2. Resolvendo aqui essa soma, 7 mais 5, 12, vezes 5, dividido por 2. 12 vezes 5, 60, dividido por 2, eu encontro a área de 30 centímetros quadrados no trapézio. Área do triângulo. O triângulo é uma figura que possui uma base e uma altura. Não importa a posição dele, sempre vai ter uma base e uma altura. E para eu calcular a sua área, eu vou usar a fórmula base vezes altura dividido por 2. Então, para calcular a área desse triângulo aqui, que tem base 4,5 e altura 4 metros, eu vou usar a fórmula base, que é 4,5, vezes altura, que é 4 metros, dividido por 2. 4,5 vezes 4 dá 18, dividido por 2 dá uma área de 9 metros quadrados desse triângulo aqui. A próxima figura que vamos aprender a área é o losango. O losango é uma figura bem interessante, porque ela não é definida em termos de base e altura, mas sim em termos de suas diagonais. O losango tem duas diagonais. Tem essa diagonal aqui, grande, que eu chamo de diagonal maior, que represento pela letra D maiúscula, e tem a diagonal aqui, pequena, que eu chamo de diagonal menor, que represento pela letra D minúscula. E para calcular a área do losango, eu vou utilizar a fórmula
A área é igual à diagonal maior, esse tamanho todo, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Assim, para calcular a área desse losango aqui, ó, que tem diagonal maior 8 centímetros, diagonal menor 4 centímetros, aplicamos a fórmula. Diagonal maior 8 vezes diagonal menor 4, dividido por 2. Achamos 32 dividido por 2 e achamos 16 centímetros quadrados de área do losango. Área do círculo. Assim como para calcular o perímetro da circunferência, o círculo também é diferente, por não ser um polígono, por ser uma figura curva. Quando a gente estava calculando o perímetro, a gente estava preocupado com a linha, essa linha aqui, ó, que envolve o círculo. Mas agora, quando a gente fala de área, a gente quer saber dessa superfície, da parte pintada, não da linha. Então, se eu tenho um círculo, que é essa parte azul pintada de raio R, a fórmula que eu vou usar para achar a sua área é π, aquele mesmo π 3,14, vezes o R, o raio, elevado ao quadrado. Vamos calcular a área aqui, então, desse círculo de raio 2 centímetros. A área é π vezes R elevado ao quadrado. O valor de π é 3,14, o raio é 2 centímetros. Então, coloco 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4, 3,14 vezes 4 dá 12,56 centímetros de área desse círculo. Essa parte pintada aqui, ó, tem 12,56 centímetros quadrados. Nesse círculo menorzinho, que eu tenho um raio 1,5 centímetros, a área é π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. O raio é 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 2,25 e 3,14 vezes 2,25 é 7,065 centímetros quadrados, que é a área deste círculo aqui. Agora vamos fazer um exercício que utiliza dois conceitos que estudamos até agora. Calcule a área da figura, sabendo que a reta é o seu eixo de simetria. Aqui tem dois conceitos que a gente aprendeu, área e simetria. Temos essa figura e o eixo de simetria aqui. Se essa linha é o eixo de simetria, eu posso logo ver que esse valor aqui de 5 centímetros é o mesmo valor daqui, ó. Então eu posso transferir para lá, para me ajudar. E se aqui é 9 centímetros, e é simétrico a esse lado, então aqui esse lado também mede 9 centímetros. Desta forma, eu posso calcular o valor desse lado aqui menorzinho, ó, porque eu sei que esse tamanho todo é 15, só que tudo é 15, e esse tamanho aqui é 9. Então, para eu achar esse tamanho, basta eu fazer 15 menos 9, que eu vou achar o tamanho de 6 centímetros aqui. Da mesma forma, eu posso achar o valor desse pedaço aqui, ó, que falta. Não tem. Eu tenho esse pedaço que vale 13 e tenho esse pedaço que vale 5. Eu posso achar o valor daqui fazendo 13 menos 5. Eu acho 8 centímetros ali. Agora eu posso, por exemplo, cortar essa figura aqui, ó. Se eu quiser. Eu posso achar a área desse retângulo e a área desse retângulo menor. Somo as duas, vou achar a área desse retângulo e desse retângulo menor. Somo as duas, vou achar a área dessa parte da figura, que vai ser a mesma área dessa daqui, porque são figuras simétricas. E no final eu somo as duas. Então vamos fazer isso. Então, calculando aqui, ó, 13, essa figura é um retângulo. Então, para eu achar a área desse retângulo, eu faço a base do retângulo, que é 13, vezes a altura, que é 9. Ó. Achei essa área aqui, ó, de 117 centímetros quadrados. E vou achar a área desse retângulo menor,
que é base, que é 8, que é o mesmo valor aqui, e altura, que é 6. Base vezes altura, 48. Somando as duas áreas desse retângulo com esse retângulo, eu tenho 117 centímetros quadrados mais 48 centímetros quadrados, que eu acho 165 centímetros quadrados. Como esse é o valor dessa área aqui, desse lado, mas como são figuras simétricas, é o mesmo valor dessa área daqui. Então a figura toda vai ter 165 mais 165, ou 165 vezes 2, que dá 330 centímetros quadrados. Agora, então, depois que estudamos tudo, podemos voltar ao nosso problema original. Qual a quantidade de piso que Maria vai utilizar em toda a sua casa nova que ela comprou? E qual a quantidade de rodapé que ela precisa para a sala? Então, quando a gente pergunta a quantidade de piso que Maria vai utilizar para botar em toda a casa, a gente está querendo saber a área da casa de Maria. Essa área aqui da casa dela é um retângulo. Repare que a figura da planta baixa da casa dela é um retângulo. É base vezes altura. E quando a gente quer saber o rodapé que ela precisa para a sala, que é esse tamanho, mais esse tamanho, mais esse tamanho, a gente está querendo saber o perímetro, menos essa parte daqui de 2 metros que eu não vou colocar rodapé. Vamos fazer então. A área da casa é um retângulo, vou fazer base vezes altura. A base da casa dela, ó, é esse tamanho aqui, ó, 3 mais 3. É essa base aqui, que dá 6 metros. E a altura da casa dela é 4,4 mais 2 mais 4. Esse tamanho aqui é 4. Ó. É 4 aqui, eu coloco aqui também, é o mesmo tamanho. 2 mais 4 mais 4,4. Assim, a altura da casa dela é 10,4. Só que tudo é 10,4. Aí eu posso achar a área da casa de Maria. 6, que é a base, vezes 10,4, que é a altura. Então, a área da casa de Maria é 62,4 metros quadrados, que é a quantidade de piso que ela vai ter que comprar lá, no material de construção, para colocar em sua casa. Para calcular a quantidade de rodapé, basta somar esse pedaço de 3 metros, ó, é 3 metros aqui, é igual, com esse pedaço, que é 6,4, porque é esse tamanho aqui, de 4,4 mais 2, dá 6,4, esse pedaço aqui. Mais esse pedaço aqui de 3 de novo, mais esse pedaço de 4,4. Então, é 3 mais 3 ali de cima, mais 6,4, mais... Eu vou fazer a parede toda como se estivesse fechada, 6,4. Eu vou achar o perímetro da sala todo, que é 18,8. Mas esse pedacinho aqui de 2 eu posso subtrair se eu quiser, ó. E dá 16,8. Eu poderia deixar aqui só o 4,4, mas eu fiz tudo para calcular o perímetro, para usar o conceito que a gente estudou, e subtrair 2. Espero que tenham gostado e tenham aprendido tudo. Então é isso, pessoal. Obrigado. Tchau.